Com a presença da doutora Miriam Pragueta, do doutor Walter Omar, declaramos aberta a mesa desta primeira manhã da quarta semana e damos início às palestras e ao debate subsequente. Bom dia, todas e todos. É uma honra enorme estar aqui, a convite da Eliana, que fez o convite pelo Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro. Eu represento a Rede Nacional Primeira Infância. Esta rede ela é composta por mais de 200 membros. A antiga secretaria executiva desta rede era aqui no Rio de Janeiro, representada pelo nosso querido Cláudio Secom. Hoje eu estou vendo a Diná aqui, representando a CECIP. E eu venho da ANDI. ANDI é a Agência de Notícias dos Direitos da Infância. É uma organização não governamental, a gente representa aqui a sociedade civil. Sempre me honra este papel. É um chapéu duplo. A ANDI, Comunicação e Direitos, e a Rede Nacional Primeira Infância. Por que é este chapéu duplo? Porque a Rede Nacional Primeira Infância ela não possui uma personalidade jurídica. Então, a cada 3 anos, ela se hospeda numa organização da rede. Desculpa, eu não saudei a mesa, porque já estavam todos, nos cumprimentamos lá fora. Tá? Então, já... Mas, enfim, doutor Sérgio, gostei muito da sua fala. Eu fico emocionada de ver alguém tão comprometido assim, neste papel no qual o senhor atua. E, Walter, um prazer, né? Já nos conhecemos ali também, estou curiosa para conhecer o teu trabalho filosófico. Então, voltando para a Rede Nacional Primeira Infância, essa rede ela é composta por mais de 200 membros e muita gente confunde pensando que esta é uma rede da sociedade civil. Não, a Rede Nacional Primeira Infância ela é composta por organizações da sociedade civil, por representantes governamentais, por fundações, empresas, escolas, academia, organismos multilaterais. Então, ela é uma rede muito ampla e suprapartidária. Ela já existe desde 2007 e vem atuando na defesa, garantia e promoção dos direitos da primeira infância. A rede trabalhou, componentes da rede trabalharam arduamente para o Marco Legal da Primeira Infância, que foi assinado há 3 anos atrás, no Dia das Mulheres, né, dia 8 de março, então é recente, completa 3 anos agora. Então, falando um pouco sobre o cérebro infantil, né? O doutor Sérgio já falou algumas coisas aqui, mas eu acho interessante a gente destacar que estudos neurológicos feitos nas últimas décadas mostram que a evolução do cérebro nessa fase da vida acontece numa velocidade incrível. Então, imagina que em 3 anos a criança fala, anda, classifica coisas e pessoas. E isso não vai mais acontecer nesta intensidade nunca mais. E outra coisa que eu tenho, porque a gente fica imerso nesse mundo da primeira infância, né? A gente vai ouvindo, vai assimilando, mas eu tenho ouvido algo muito interessante, que é a gente deixar que a criança nos ensine. A gente tem muito para dar e tem muito a aprender, a deixar que a criança nos conduza nesse contato com ela. Então, essa troca da gente propiciar para a criança um ambiente onde ela vai, claro, se possível, que ela tenha todo o seu cuidado, toda a sua higiene, sua possibilidade de falar, de andar, mas deixar que ela nos mostre as suas necessidades. E isso eu tenho estado cada vez mais apaixonada por isso, porque quando a gente convive com criança pequena, hoje em dia eu tenho netinhos, né? Quando a gente tem os filhos, a gente não presta tanta atenção nesses processos. Mas com os netinhos é mais fácil, porque a gente não tem as obrigações cotidianas. Como cada um tem a sua característica e cada criança nos remete ao que ela necessita. E isso é fundamental.
imagina se neste processo de desenvolvimento acelerado de toda essa capacidade da plasticidade cerebral, nós ainda, além de oferecermos, pudermos acolher com as suas necessidades, isso se torna algo riquíssimo, esse vínculo, né? Enfim, o cérebro de uma criança de 3 anos tem 80% do volume do cérebro de um adulto, quer dizer, até os 3 anos ela já desenvolveu quase tudo. Nessa fase, o cérebro tem o dobro de conexões que terá na vida adulta. O cérebro humano é plástico o suficiente para possibilitar aprendizado até o fim da vida, mas o ritmo de apreensão de conteúdos diminui. E eu botei essa frase aqui, mas eu questiono um pouco. Porque é claro que no começo da vida a gente tem uma capacidade muito maior. Mas hoje em dia, porque a nossa vida brasileira é muito voltada para entrar na faculdade, se formar e ser alguém na vida, né? Mas tenho participado de muitos eventos sobre educação e jornalismo, onde é fundamental que essa aprendizagem esteja prevista para toda a nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte. E eu acho que isso é fundamental. Está certo que a nossa janela de oportunidade é ali no começo da vida, mas não vamos descuidar dela durante todo o nosso processo de vida. 1 hora de conversa por dia com uma criança, ao longo de 1 ano, leva a uma melhora de seu desenvolvimento equivalente a de 1 ano a mais. E aqui a gente entra em questões como a escolaridade da mãe, questões de gênero, o quanto se conversa com a criança, o quanto se oferece para ela em termos de vocabulário, de atenção especializada. Então, isso vai trazer um desenvolvimento enorme para essa criança. Agora, a Andy, por exemplo, estuda muito o número de horas que a criança fica na frente da televisão. Hoje em dia, em frente dos tablets, né? Imagina o quanto se perde deste contato, deste aprendizado, desta interação. Não sou contra, não. Os meus netinhos estão lá, na frente do tablet, mas isso não pode sobrepor a troca que acontece e a conversa que acontece dos cuidadores, pai, mãe, todo esse modelo de família brasileiro, que eu acho que é ampla, que quando a gente fala de família também é muito importante que a gente não se prenda a um modelo padrão que a gente idealizou, né? A família brasileira ela é bem mais diversa do que isso, é importante a gente respeitar. Então, conversar com as crianças, né? A maior proteção que o cérebro de uma criança tem contra os efeitos da violência física ou verbal, privações e até da falta de carinho é o vínculo afetivo com seus cuidadores. A gente volta para essa questão dos cuidadores e do estabelecimento desse vínculo que é fundamental. E é claro que quando a gente fala de crianças, eu penso assim, essas coisas são tão óbvias para a maior parte de nós, mas há uma grande faixa da nossa população que não consegue fazer isso. Ou porque não foi instruída a fazer, ou porque não tem tempo a fazer, ou porque os modelos das famílias sobrecarregam uma das pessoas, normalmente a mulher, e ela fica devendo, né? Então, já vem... Então, isso é fundamental. O vínculo afetivo é o que vai trazer grande parte do desenvolvimento da criança. Bem, acho que aqui neste ambiente, o que eu menos preciso falar é sobre o artigo 227 da Constituição Federal, mas sempre merece o destaque que é neste artigo que consta esta dupla exigência, absoluta prioridade, né? Então, isso importa muito ser prioridade absoluta a criança e o adolescente, né? A garantia dessa prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. E é isso, né? Qualquer criança importa. Uma criança que está na rua à noite deveria ser prioridade absoluta, ter precedência sobre todas as outras políticas envolvidas, né?
Alguns aspectos comuns entre o Estatuto da Criança e da Adolescente da Constituição Federal, criança como sujeito de direitos, condição peculiar de desenvolvimento, regra da prioridade absoluta, responsabilidade compartilhada, é responsabilidade da família, do Estado, cuidar dessa criança, proteção integral, integralidade e interdependência dos direitos, melhor interesse da criança e sistema e rede de garantia dos direitos e do adolescente. Enfim, foi desenvolvido também o Plano Nacional pela Primeira Infância. Essa foi uma das primeiras grandes trabalhos desenvolvidos pela Rede Nacional Primeira Infância, que serviu muito de base para o marco legal da primeira infância. O marco legal, que é a lei de 2016, está aí, vigente, é nova. O ECA já é mais antigo, né, gente? Mas, enfim, o marco legal da primeira infância é bem recente. Sobre a Rede Nacional Primeira Infância, eu quero passar uma outra apresentação que eu acho que vai contribuir mais. Mas eu vou voltar a dizer que nós somos compostos por mais de 220 membros. Essa rede ela tem uma atuação nacional e nos estados existem no modelo, redes estaduais da primeira infância. Não é em todos os estados, não. E tem algumas atuações específicas que a rede faz, como, por exemplo, acompanhar a implementação dos planos municipais da primeira infância. Nós fazemos também um trabalho muito grande de advocacy lá no Congresso Nacional. Hoje em dia, a rede tem uma instância, que é uma comissão de advocacy, e temos uma área muito forte de... Primeiro, assim, a rede ela é muito importante que ela cuide de si mesma, porque ela precisa sobreviver e viver bem nessas articulações, tanto nacionais, quanto latino-americanas, quanto internacionais. Não existe uma rede nesse modelo, em outro lugar, que a gente conheça. Então, é muito importante a gente preservar essa qualidade da rede nacional. E ela tem uma área grande de atuação nas políticas públicas e estamos desenvolvendo, hoje em dia, uma plataforma de monitoramento da implementação do marco legal em todos os municípios brasileiros. Essa é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo em parceria com representantes de todos os tipos de entidades da rede, né? Porque é importante que essa plataforma ela seja legitimada em todas as suas instâncias. Então, o que a gente vai fazer, nós vamos disponibilizar, vamos fazer um lugar onde a gente concentre as informações sobre a primeira infância no Brasil. As informações que já existem. Nos censos, nos levantamentos, as informações que são públicas. Então, a gente roda os dados e concentra numa plataforma só. Então, agora eu gostaria de passar para vocês, falar bem especificamente quais são os pressupostos da rede, qual é a missão, qual é a visão. Deixa eu ver se aqui tem... mas antes a gente pode ver mais uma pílulazinha. Opa, eu voltei. Este é o guia para a implementação dos planos municipais da primeira infância. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. São cursos de ensino à distância que a gente oferece para que os gestores e os agentes municipais, os conselheiros, enfim, possam participar na elaboração dos planos municipais da primeira infância. Alguns desafios para as políticas voltadas para a primeira infância, né, que é atender os grandes números e cada uma da criança. Os direitos são de todos, uma política inclusiva e presente em todos os recantos do país. Quando a gente fala de criança, é importante a gente lembrar de absolutamente todas as crianças com deficiência, as crianças negras, as crianças ribeirinhas, quilombolas, ciganas e as que eu estou esquecendo de citar. Indígenas, né? Tá? Reduzir a desigualdade, promovendo, cuidando dos mais vulneráveis, com um senso de urgência.
exigência de qualidade, melhorar a oferta atual e assegurar qualidade na expansão, ajustar a oferta às necessidades das crianças reais e diversas, garantir atenção integral à criança, articular setores multi- e intersetorialidade e construir uma visão prospectiva, que eu sinto que tem muito a ver com a questão da garantia do orçamento para a primeira infância. Ser um orçamento destinado à primeira infância, porque hoje em dia ele é diluído, né, em várias pastas. Você não pega o orçamento da primeira infância, você não consegue sequer levantar os dados. Levantar os dados do orçamento da primeira infância é dificílimo, né? Tem organizações dedicadas a isso, mas ele está dissolvido em várias pastas. Inserir a primeira infância na agenda pública dos governos, né, federal, estadual e municipal, para que seja uma política de Estado, na verdade. Disseminar o interesse pelas crianças em todos os âmbitos, dar prioridade absoluta às crianças no orçamento e nas decisões, como a gente vinha falando, continuar mudando a representação social da criança e da infância de frágil e incapaz para um sujeito de direitos, cidadã, pessoa com dignidade, capaz e participativa. A questão da participação da criança é fundamental. E, neste aspecto, entra toda a questão da territorialidade. Qual é o espaço que a criança ocupa? Como é que estão esses espaços? Como é que estão os nossos espaços urbanos, as cidades, não só os grandes centros, mas os pequenos também? Como é que é esse espaço das crianças? E essa é uma das outras grandes linhas de ação da rede hoje em dia, é essa mobilidade e o acesso das crianças, a vida das crianças nas cidades. As cidades deveriam ser muito mais voltadas para as crianças do que são hoje em dia, né? Articular os setores de administração pública e do governo com a sociedade, ouvir, escutar, dialogar e acolher contribuições, instituir fonte estável de recursos financeiros com montante adequado, o orçamento primeira infância. Agora eu vou passar para aquela apresentação do Prezi, para vocês entenderem bem como funciona a Rede Nacional Primeira Infância. A gente está à disposição de vocês. Semana passada houve um evento no Tribunal de Justiça de Brasília, do GDF, né, lá em Brasília, e esse é um trabalho de um grupo, de uma turma que fez uma formação em Harvard, que todos os anos tem uma formação em Harvard, já foram 7 turmas, e esse é o trabalho de grupo de uma das turmas, uma formação em primeira infância. E eles vão fazer um trabalho itinerante no Brasil para que o Poder Judiciário se qualifique ainda mais nas questões da primeira infância. E aqui no Rio de Janeiro tem 2 participantes, a doutora Viviane e Luciana, que participaram do ano passado, né, e que estão fazendo esse trabalho também. Então, tem mais 15 minutinhos? Tem mais 15 minutinhos? Sim? Acho que vou tentar fazer em 10. Acho que é meia hora, né? Bem, essa é a teoria de mudança da rede. A gente vai passar rapidinho. Quais são os pressupostos desta rede, né? A criança é um sujeito de direitos. A garantia dos direitos da criança deve ser prioridade absoluta da família, sociedade e Estado. Há diferentes infâncias, indígena, negra, quilombola, crianças com deficiência, ribeirinha, rural, urbana e seus segmentos. Ainda nos pressupostos da rede, as políticas públicas devem considerar a criança como sujeito integral e atendê-la na sua globalidade e peculiaridade. Está ruim para eu ler. A família e a comunidade e a rede de atenção são instâncias fundamentais para o desenvolvimento integral da criança. A criança deve ser protegida de todas as formas de violência. E a promoção e defesa dos direitos da criança da primeira infância compõe uma articulação
com outras agendas relacionadas às crianças e adolescentes. Então, alguns dos princípios de colaboração, diálogo, engajamento ativo, espírito democrático, respeito à autonomia e diversidade. Essas são as principais linhas de ação da rede, que eu vou pular porque é muito detalhado. Isso está disponível no nosso site, primeirainfancia.org.br. Mas eu acho importante, aqui, cada uma dessas ações com seus resultados e impactos previstos, mas eu vou pular para a nossa missão, que é articular e mobilizar organizações, pessoas e meios de comunicação para garantir os direitos da criança na primeira infância. Então, aqui, só para destacar que o ano passado nós fizemos um trabalho bem extenso com os candidatos aos governos de estado e aos candidatos a presidente, para que eles assinassem um termo de compromisso com a primeira infância, caso eleitos. Então, agora o nosso papel é cobrá-los. E para 2020 também já está previsto um projeto ainda mais amplo, porque são muitos candidatos a prefeitos, né? Mas sim, nós vamos trabalhar com os candidatos a prefeitos de todo o país para que assinem o termo de compromisso com a primeira infância para os seus mandatos. Isso vem crescendo, felizmente. Hoje em dia, nós formamos também uma parceria lá em Brasília com a Frente Parlamentar da Primeira Infância, que foi instituída recentemente, agora. Então, estamos levando os temas prioritários da rede para que sejam tratados nessa frente parlamentar, né? Educação infantil, convivência comunitária, o orçamento, criança, a saúde e os espaços, a territorialidade da criança. Enfim, a nossa missão, uma sociedade em que a criança de 0 a 6 anos seja prioridade absoluta. Outro ponto aqui na área de comunicação, o ano passado nós fizemos oficinas para jornalistas em todas as regiões do país. Levamos gente de todos os estados brasileiros, jornalistas, um dia inteiro com mesas de especialistas sobre o que é a primeira infância, como que a mídia deve cobrir este tema, como que investimento na primeira infância previne a violência e as questões da educação infantil. Então, rodamos o Brasil, qualificamos quase 300 jornalistas em todo o país, fizemos também uma oficina para radialistas. Então, assim, a gente vai cumprindo com a missão e a visão da rede, que já existe desde 2007 e continua trabalhando. Tá bom, gente? Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou aqui.